Fala galera, tudo bem? Tô eu aqui de novo pra gente bater aquele bom e velho papo sobre futebol, né? Não deu, né, nos outros dias da semana pra estar aqui conversando com vocês, pra estar colocando aquele nosso papo em dia, mas hoje, graças a Deus, tudo correu bem até agora e eu tô podendo conversar um pouquinho com vocês aí sobre o nosso querido e amado futebol, que ontem teve um belo jogo, né? Se não foi do ponto de vista técnico um primor, pelo menos entregou muito em termos de emoção, que foi a partida de quartas de final da Libertadores, o jogo de volta entre São Paulo e Botafogo, né? Um confronto que se desenhou com um claro favoritismo técnico do Botafogo, por conta da qualidade dos seus jogadores, né, o investimento alto financeiro que foi feito para trazer esses jogadores e que estão dando retorno técnico. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo que acabou passando pelo São Paulo nesse confronto, mas um confronto que foi tendo metamorfoses, né, durante os jogos, né? Um primeiro tempo do primeiro jogo que eu acho que foi o único momento do confronto em que o Botafogo conseguiu mostrar a sua real superioridade técnica sobre a equipe do São Paulo, em que ele amassou o São Paulo, empurrou o São Paulo para trás, criou várias oportunidades. Depois disso, o confronto como um todo se equilibrou. Eu acho que a gente pode dividir da seguinte maneira: primeiro tempo do primeiro jogo do Botafogo, primeiro tempo do segundo jogo no Morumbi também do Botafogo. E o segundo tempo no Rio de Janeiro, e principalmente o segundo tempo no Morumbi, de domínios do São Paulo. São Paulo conseguiu equilibrar as ações já lá no Rio de Janeiro, e principalmente no segundo tempo do jogo contra o no Morumbi. Porque aí, é claro, o senso de urgência, a necessidade do resultado, o ambiente, e todo mundo sabe como é o ambiente do Morumbi em jogos de Libertadores e o quanto ele foi importante para o São Paulo crescer no jogo de ontem, para o São Paulo sentir a possibilidade de empatar, de chegar vivo no final do confronto, de até virar. E se você for pegar as chances claras de gol do confronto, você vai ver que as mais claras até estiveram do lado do São Paulo. A chance mais clara no jogo do Rio de Janeiro, apesar do Botafogo ter criado inúmeras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, foi a cabeçada do Caleri. E no jogo de ontem, nós tivemos o Caleri de novo perdendo uma chance incrível embaixo do gol. Tivemos o Lucas perdendo um pênalti, né? E quase perdendo o outro na disputa de pênaltis também. E acho que isso explica um pouco também do porquê o São Paulo não conseguiu passar pelo Botafogo, né? Porque, de fato, o Botafogo tem essa superioridade técnica em relação ao São Paulo, mas é uma superioridade que, ao longo do confronto, ela não se traduziu dentro de campo. O que faltou, de fato, neste confronto como um todo, dos dois lados, foram os grandes jogadores das equipes, né, os grandes destaques técnicos ofensivos, aparecerem de forma mais decisiva. E aí o Botafogo teve o critério de desempate, porque o grande jogador do ponto de vista técnico do Botafogo é o Luiz Henrique. E não esteve bem no confronto. Depois do Luiz Henrique, está claro para mim que o grande jogador, tecnicamente, o grande brilho técnico do Botafogo vem do Thiago Almada. E ele apareceu ontem com gol, apareceu também no primeiro jogo com finalizações. Acho que, do ponto de vista ofensivo, o melhor jogador tecnicamente do confronto como um todo foi o Thiago Almada. Foi decisivo no jogo de ontem, marcando gol, puxando os ataques do Botafogo, tirando o time de trás, convertendo o pênalti dele, porque era um momento difícil, quando ele cobra o pênalti, né, porque o São Paulo tinha acabado de ter o Rafael defendendo defendendo não, né, o Vitinho acabou chutando para fora o pênalti e aí igualou aquela situação, o Thiago Almada foi bater o quinto pênalti, tendo que fazer para deixar o Botafogo vivo, e ele colocou a bola no ângulo, mostrando toda a sua frieza, toda a sua técnica,
Então, dos jogadores mais técnicos envolvidos no confronto, o Thiago Almada decidiu. Ao contrário do Caleri e do Lucas. E aí você vai me falar, o Caleri fez o gol de empate no final, tá lá para isso, legal. Mas e as oportunidades claríssimas que ele perdeu? Nesse próprio jogo de ontem, uma embaixo do gol. No Rio de Janeiro, uma cabeçada para fora. E o Lucas? O Lucas não jogou nada nos dois confrontos e ainda perdeu um pênalti. E quase perdeu outro na disputa de pênaltis. Eu percebi claramente no jogo de ontem que depois do Lucas ter perdido o pênalti no final do primeiro tempo, ele estava abatido e esse abatimento acabou pesando para ele no jogo como um todo. Tem uma cena para mim que é emblemática nesse sentido. Logo depois que o Caleri faz o gol, tem aquela confusão que acabou com as expulsões do Rafinha, já fora de campo, do Gregory. E ali no meio daquela confusão, eu pesquei uma cena que foi o Caleri, ele pega ali o Lucas pela cabeça, né, e fala: acorda, vamos, a gente conseguiu empatar, a gente precisa de você, vai dar tudo certo. Porque claramente o Caleri sente que o Lucas está abatido. E esse abatimento foi preponderante para a performance dele, que a performance física já não vem sendo boa, consequentemente a técnica cai, e aí com o abatimento São Paulo perdeu o Lucas por completo no jogo de ontem. O que fica de positivo para o São Paulo foi a maneira como o tricolor conseguiu equilibrar o confronto, tendo em vista a sua inferioridade técnica, que é clara, tendo em vista também que essa inferioridade técnica ela vem da questão dos desfalques. O São Paulo seria outro se tivesse Pablo Maia e Alisson. Isso eu não tenho dúvida que com o Zubeldia, com a proposta que ele tem e as presenças do Pablo Maia e do Alisson, o São Paulo seria um time fortíssimo. Porque ele é já um time forte sem esses dois jogadores. Com esses dois jogadores, o nível seria elevado a um dos melhores times do Brasil. Então fica a perspectiva. E aí é em cima dessa perspectiva que fica que eu peço ao torcedor são paulino e também à diretoria do São Paulo principalmente, que tenha paciência com o Luiz Beldia. Porque já estamos vendo críticas nas redes sociais, vimos muitas críticas em relação ao trabalho dele nos jogos contra o Atlético Mineiro na eliminação da Copa do Brasil, e algumas críticas são até justificáveis, né? Demora nas substituições, a principal delas, mas acho que no confronto contra o Botafogo, se ele erra na escalação do primeiro jogo, ele conserta ainda no primeiro jogo, ele vem com uma escalação melhor para o segundo jogo, ele melhora ainda mais do primeiro para o segundo tempo, e é um treinador que, quando tiver as peças ideais na mão, quando tiver o Pablo Maia voltando, recuperando a parte física, o Alisson a mesma coisa, ele pode elevar muito o patamar do São Paulo. É claro que fica a frustração por como o trabalho se iniciou, por tudo que ele prometia, um São Paulo que vinha muito forte nas Copas e acabou sendo eliminado nas duas Copas, agora vai ter que se contentar com uma vaga na Libertadores, com a briga por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Mas essa é a realidade do São Paulo. E se o torcedor do São Paulo parar para pensar, a atual quinta colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro é muito melhor do que as últimas campanhas que o São Paulo vinha tendo no Brasileirão. Então, a tristeza pelas eliminações ela é normal, mas ela não pode ser um fator preponderante para que haja pressão em cima de um trabalho que é bom e que, mais do que bom, ele é promissor. Porque o São Paulo, com uma ou outra peça que já fazem parte do elenco, só estão na questão da recuperação física, né, das lesões, o São Paulo com esse treinador e com essas peças pode sim dar um salto de qualidade. E para resumir e fechar aqui a nossa conversa de hoje, com relação ao Botafogo é aquilo, né? Botafogo, mesmo sem jogar aquele futebol que ele joga na maioria das vezes, que para mim é o melhor do Brasil, ele conseguiu passar pelo São Paulo, ele conseguiu passar pela pedreira do que é o Morumbi
numa noite de Libertadores, o que mostra para quem ainda tinha alguma dúvida de que o trauma do ano passado está completamente zerado. Ficou completamente para trás. O Botafogo é outro. Não só os jogadores são outros, mas a mentalidade é outra. E eu vejo o Botafogo muito forte para a conquista da Libertadores. E o Botafogo vai brigar até o último instante pela conquista do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente diretamente com o Palmeiras. Os dois vão taco a taco até a última rodada. São os dois melhores times do Brasil hoje. E o trabalho que está sendo feito no Botafogo é muito bom, a despeito das questões que se colocam, o Textor está gastando mais do que o clube arrecada, ele não está fazendo nada que seja ilegal do ponto de vista financeiro. Então, se essa é a regra do jogo, que siga o jogo. E eu fico feliz que cada vez mais tenhamos jogadores no futebol brasileiro do nível do Thiago Almada. Tem gente que não sabe, mas ele é campeão do mundo, ele esteve com a seleção argentina no Catar. É um jogador extraordinário. Quando o Botafogo trouxe o Thiago Almada lá dos Estados Unidos, eu falei, nossa, o Botafogo está trazendo um craque que ele vai revender por muito dinheiro, seja para a própria Eagle Holdings do Textor, colocando ele no Lyon, ou seja, diretamente para um outro clube. Quando o Botafogo trouxe o Luiz Henrique também, um jogador de outro patamar, né? E é muito legal ver esse tipo de jogador, esse nível de jogador vindo para o futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que conseguir, seja como for, atrair esses jogadores aqui para o Brasil. Fazer o Brasil voltar a ser a meca do futebol mundial. Já é a meca do futebol sul-americano. Tem tudo para ser a meca do futebol mundial em termos de talento. É claro que a gente não vai conseguir nunca rivalizar com as grandes ligas europeias, mas a gente pode ser a Premier League aqui da América do Sul. A gente já está nesse caminho, a gente já é essa Premier League aqui da América do Sul e pode ser ainda melhor. Basta nos organizarmos melhor, organizar o calendário, aquela coisa toda, que se eu começar a falar aqui, o vídeo não vai acabar nunca. Então, o caminho é bom, a gente precisa atrair cada vez mais esses jogadores talentosos, porque a gente só ganha como torcedor e como amante do futebol como um todo. Hoje, vamos ter ainda o Flamengo tentando uma façanha heróica de virar contra o Peñarol lá no Uruguai. Não vai ser fácil, a despeito da diferença técnica dos dois times. Esse Peñarol não é um time tão ruim quanto todo mundo coloca, tá? Não é só um time uruguaio que bate, marca, um time que sabe jogar. E é isso que vai trazer a maior dificuldade para o Flamengo. Né? Se fosse um time uruguaio como qualquer outro, da maioria, que só bate, que só marca, talvez o Flamengo tivesse mais facilidade para reverter esse resultado. Mas como é um time que também sabe jogar, a coisa fica mais difícil. Estou curioso para ver como será o comportamento desse Flamengo, que ficou descansando no final de semana, né? Mandou os reservas para jogar contra o Grêmio, focando só nessa partida. Tite prometeu pelo menos um gol. Espero que ele consiga ao menos cumprir essa promessa, porque a batata dele tá assando. Bom, é isso, minha gente. Um abraço para vocês, sempre um prazer a gente estar conversando aqui. Até logo.